Você sabe o que é persuasão? Então hoje eu vou te dar algumas dicas de como persuadir alguém, mas relaxa que não é pra você ficar falando coisas pra outras pessoas de sacanagem para que elas possam acreditar em você. Eu digo persuadir no sentido de você poder comprovar mais as suas ideias. Para você discernir uma ideia, para você divulgar uma ideia, você precisa ter a ideia em si composta dentro de você. Você precisa entender cada passo da sua ideia. Você precisa entender totalmente o que você pensa para você poder passar para outra pessoa. Você nunca pode passar para alguém algo que você não tem total certeza de que é correto para você, de que você acredita naquilo de verdade. Porque em momentos porque tem alguns momentos que você não vai conseguir persuadir a outra pessoa, porque você não consegue falar de maneira objetiva, você não fala com certeza das suas palavras, você não tem certeza do que você diz pra ela, e ela vai se tornar uma pessoa que vai olhar pra você e vai pensar: poxa, esse cara tá tentando me contar algo e eu não consigo acreditar nele porque ele não tem firmeza no que ele fala, nem ele tem certeza do que ele está falando, porque eu teria que acreditar nele. Quando você for falar algo para alguém, você precisa saber se essa pessoa tem interesse em receber essa informação. Quando você for Quando você for falar algo para alguém, você precisa ter certeza que essa pessoa quer essa informação. Às vezes ela nem queira, mas você precisa ter certeza de que ela está apta a aceitar a conversar com você, apta a escutar o que você tem a falar. E para isso você precisa usar algumas artimanhas de persuasão que vão te ajudar a seguir um caminho que talvez traga a pessoa a pensar da sua maneira. Digamos que você tenha 10 pessoas que pensam diferente de você, e você precisa trazer essas pessoas para pensar igual a você. Você precisa persuadi-las para que elas possam começar a seguir o caminho que você segue, a trilha que você está trilhando. E para isso você precisa, primeiro de tudo, trazer a curiosidade da pessoa para o que você tem a dizer. Você precisa mostrar a elas informações para que elas possam acreditar no que você está falando. Você precisa dar a elas interesse em parar e escutar você. E quando você começa a identificar essas pessoas que estão mais voláteis, estão mais fáceis para que você consiga trazê-las para perto de você, você começa a mostrar a elas o bom de seguir essa ideia. Você tem que começar a mostrar a elas o qual importante é a sua ideia, tudo aquilo que você está falando e o que isso liga aos valores pessoais da pessoa, o que ela tem dentro de si, o pensamento dela sobre aquilo. Talvez, claro, seja um pensamento um pouco diferente, mas lembra algumas coisas, alguns aspectos se conectam, e isso faz com que a ideia comece a se tornar alguma ideia repensável. A ideia dessa pessoa pode se tornar algo repensável por ela mesma, por ela perceber que você tem um conceito diferente, mas um conceito que lembra coisas dela. Depois que você começa a persuadir essas pessoas e você começa a trazê-las para o seu lado, você precisa fazer com que elas memorizem essas situações. Você precisa fazer com que elas memorizem os conceitos que você está citando. Você precisa citar coisas que elas prendem, deixem presas a si. Muitas pessoas, quando têm ideias fixas, são porque tudo aquilo que ela acredita ser certo está preso, né? E não tem como sair facilmente. Que você precisa ter certeza do que você está falando, você precisa ter força, você precisa ter credibilidade naquilo que você diz para as pessoas. Talvez a ideia da pessoa seja completamente diferente da sua, mas os seus argumentos se conectam com a dela. Então, digamos que você esteja falando sobre um político brasileiro e a pessoa é ficcionada nesse político, ela é ficcionada nesse partido e ela tem uma ideia específica sobre essa situação. Digamos que você não deve começar discordando da opinião dela. Você não deve falar: nossa, o seu político é ruim, o seu partido é ruim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Na verdade, você tem que colocar as coisas boas primeiro. Você precisa incentivar a pessoa a entender que você entende o lado dela. Você entende alguns dos motivos por ela estar apoiando essa pessoa. Não é comum você falar que uma pessoa apoia um bandido
que acabou de assassinar alguém e tá gravado, tem na mídia e tudo mais. Quem concorda com essa situação, com certeza não tem argumentos para falar por que concorda com essa situação. Então, nesses momentos, você deve começar a falar sobre coisas que ela apoia. Você deve deixar em destaque coisas que ela acha certo. Claro, você não precisa mentir para si mesmo e falar coisas que você não acha do político. Você precisa falar coisas que você vê que o político faz. Você fala sobre coisas que ela acredita que ele faz. Você fala sobre coisas que a pessoa defende do político. E você fala, não, ok, você está certo nisso, você está certo naquilo. Isso é relevante. Isso dá para entender. Dá pra gente receber como um argumento plausível. E depois, com calma, você vai colocando os seus argumentos de maneira organizada sobre o que você acha que não é correto. Depois de toda a argumentação, depois de todos os dados ali jogados e apresentados para a pessoa, e a pessoa apresentar os dados dela para você, e você terminar em um debate, e você perceber que está conseguindo persuadir a pessoa, talvez não por completo, mas pelo menos um pouco, ela vai querer saber qual é o seu objetivo quanto a tudo isso. Ela vai querer saber o porquê você foi lá e conversou com ela, e argumentou com ela, escutou e entendeu a situação dela. Ela quer saber o porquê você fez tudo isso. E você simplesmente tem que deixar ela num ar de dúvida. É bem mais fácil você conseguir persuadir a pessoa dessa maneira do que você forçar no final de todo o argumento de que ela tem que acreditar em você, já que você falou tudo isso pra ela e ela concordou com alguma parte. No filme 12 Homens e uma Sentença, 12 homens, obviamente, são júris de um caso sobre um garoto que matou o próprio pai. Eles têm que decidir se o garoto é inocente ou não. E caso não seja, o garoto será colocado na cadeira elétrica e vai ser morto. Caso ele seja inocente, ele vai ser solto. A princípio, desses 12 homens, 11 concordam que ele é culpado. E apenas um não discorda que ele é culpado, mas tem dúvidas sobre a culpa dele nessa situação toda. Ele começa a moldar a situação. Ele começa a deixar a situação mais favorável para um debate argumentativo, onde as pessoas vão mostrar as suas ideias, vão mostrar o porquê acreditam que ele é culpado, e ele vai mostrar o porquê acredita que talvez ele não seja culpado. E no filme ele usa vários momentos de ataque a valores, ataque no sentido de argumentar sobre valores de outras pessoas ali envolvidas. Você se colocaria no lugar desse garoto? Se você fosse esse garoto e estivesse prestes a ser morto por uma cadeira elétrica, por ter matado seu próprio pai, o que você pensaria sobre as pessoas que estavam decidindo a sua vida dentro de uma sala? Será que elas estariam realmente preocupadas com a sua situação? Será que elas estariam realmente se esforçando para descobrir ou entender o que aconteceu? Se fosse você nesse lugar? E quando ele começou a utilizar esses argumentos, as pessoas começaram a pensar um pouco diferente. Nem todas, uma, duas talvez, mas elas começaram a ter interesse pela situação. E de pouco em pouco, você vai trazendo pessoas do seu lado. Não que necessariamente concordem com a sua ideia de que ele talvez não seja o culpado, mas que dá para parar e argumentar, dá para parar e esperar um pouco. Não simplesmente soltar tudo e desistir, falar simplesmente que ele é culpado e acabou. O Davis, que o nomezinho cabuloso, eu só descobri no final do filme que o nome dele era Davis, é o primeiro cara que discorda da ideia dos outros. Ele discorda que o garoto seja culpado, ele concorda que ele possa ser inocente. O Davis, ele começa a ordenar os seus argumentos, às vezes com um pouco de dúvida, claro, porque ele também não é um gênio, então não consegue tirar todos os argumentos um atrás do outro, debatendo todas as situações, mas ele precisa parar para pensar, e ele precisa parar para organizar a ordem que ele vai conversar com as pessoas, e com quem ele vai conversar de cada vez, tanto que durante o filme ele vai pescando as pessoas, uma por uma, e trazendo para o lado dele. As mais difíceis, das mais fáceis até as mais difíceis, até as pessoas começarem a concordar com a ideia dele. E as pessoas vão começando a concordar com ele, vão começando a concordar com a ideia dele, e ele vai começando a persuadir um por um que está naquela sala. No final das contas, ele consegue trazer todos
para pensar da maneira que ele pensava, que o garoto talvez seja inocente. Ele não tinha certeza absoluta, e ninguém daquela sala tinha certeza absoluta que o garoto era inocente, mas também ninguém tinha certeza que o garoto era culpado, porque depois de rever tantas e tantas vezes as mesmas situações e ver por outros ângulos, talvez sim o garoto fosse inocente, ou talvez sim o garoto fosse culpado. Seria, no caso, a conclusão. Essa é a conclusão da situação, uma conclusão que não está em aberto. O filme acaba sem saber se o garoto era inocente ou culpado de verdade. Poderia ter um flashback mostrando o garoto em outro local, no cinema, como disse que estaria, ou mostrando o garoto em outra situação, ou mostrando o pai sendo assassinado por outro homem. Sim, poderia acontecer, mas não mostrou. O filme deixa eu e você escolher qual lado a gente quer acreditar. O filme deixa a conclusão para nós mesmos. Nós concluiremos. Será que esse homem era inocente ou será que esse homem era culpado? E é isso. Boa sorte para vocês que querem persuadir as pessoas ao seu redor. Boa sorte a vocês que não querem persuadir as pessoas ao seu redor, mas não querem se tornar pessoas alienadas, que pensam simplesmente porque a maioria pensa. No filme, obviamente, algumas pessoas estavam pensando que ele era culpado apenas porque outras levantaram a mão e falaram que ele era culpado. Mas no momento que você se dá a liberdade de argumentar, de ir atrás, de pesquisar, de entender o que está sendo discutido, você deixa de ser a pessoa que pode ser manipulada facilmente e pode vir a se tornar a pessoa que vai persuadir até mesmo a pessoa que está tentando te persuadir. É isso, pessoal. Agradeço para quem assistiu o vídeo, pessoal da faculdade JK, agradeço ao professor Israel, e é isso. Falou.